Amém, amém. Deixa eu tirar aqui os comentários da tela, para não me atrapalhar, para não me distrair. E aí vamos começar o nosso estudo de hoje. Nosso estudo de hoje, então, nós entramos na seção 3 da cronologia dos evangelhos. E essa seção, ela trata da Páscoa até Shavuot. Shavuot é a festa de Pentecoste. Então hoje, semana passada, a gente havia terminado exatamente quando Yeshua se preparava ali na Galileia, na região da Galileia, após o casamento em Caná da Galileia, ele se preparava para descer para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então hoje a gente começa o estudo, né, quando ele está chegando ali em Jerusalém, e praticamente o estudo ele diz respeito às coisas que aconteceram durante o período em que ele esteve em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Antes da gente entrar no estudo dos evangelhos, eu quero ler com vocês um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11 a 16. Durante essa semana, quando eu estava me preparando para fazer esse estudo, sempre vinha na minha mente o termo termos a mente de Cristo. E eu sabia que existia um texto bíblico que tratava disso, né? Mas sempre vinha isso em mim. Nós devemos ter a mente de Cristo. E aí, antes de eu preparar o texto, eu fiz a minha busca lá e encontrei o texto, que é esse texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11 a 16, que diz o seguinte: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Há 2 sábados atrás, quando a gente estudou ali a respeito da tentação no deserto, nós vimos que Yeshua ele estabeleceu ali alguns princípios que iriam direcionar toda a sua vida, todo o seu ministério, todas as suas ações e tudo aquilo que ele viria ensinar, que entre esses princípios está o fato de que ele baseava tudo aquilo que ele cria naquilo que estava escrito. A gente viu ali durante aquele estudo que nós vivemos em uma sociedade hoje completamente influenciada por uma filosofia grega, né, por uma sabedoria humana, e as pessoas querem entender as coisas de Deus baseado nessa sabedoria. Porém, o que Paulo está falando aqui para Coríntios, que é uma igreja situada em uma cidade que estava ali no coração de toda essa cultura grega, era exatamente o seguinte: nós não nos aproximamos das coisas de Deus com a perspectiva humana, com a sabedoria deste mundo. Porque a sabedoria deste mundo ela é loucura para Deus, porque ela discerne espiritualmente. E aquilo que Deus nos revela vem do Espírito. Então somente o Espírito pode nos levar a entender. E infelizmente o que a grande maioria das pessoas tem feito é de tentar compreender as coisas de Deus através dos olhos da filosofia grega, ou seja, através dos olhos da sabedoria humana. E Paulo deixa claro que esse não é o meio pelo qual nós devemos nos aproximar em conhecer a palavra de Deus. Nós devemos nos aproximar em conhecer a palavra de Deus tendo a mente de Cristo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós devemos olhar para os eventos, os fatos que ocorreram durante aquele período em que Yeshua viveu aqui na Terra, durante o período do seu ministério, pela perspectiva dele. Nós temos que olhar para aquilo ali com os olhos dele e não com os nossos próprios olhos.
E a única maneira que a gente pode fazer é a gente analisando o contexto, é a gente conhecendo a história, é a gente levando em conta a língua e, acima de tudo, a gente tendo como fundamento para a interpretação de tudo aquilo que ele fez e ensinou, a base que ele mesmo utilizou como o caminho, o fundamento sobre o qual ele viveu a vida dele, ele agiu e ele ensinou, que é o Velho Testamento. Então a gente só vai conseguir ver a palavra de Deus pela perspectiva do próprio Messias, tendo a mente do próprio Messias, se nós utilizarmos como ferramenta de interpretação do texto a mesma ferramenta que ele usou. Coisa que hoje em dia foi substituída por uma sabedoria humana e uma filosofia humana que, na verdade, é enraizada em paganismo. Tanto Sócrates quanto Platão, que são uma das pessoas aí mais famosas e mais respeitadas no desenvolvimento dessa filosofia grega, todos os dois admitem que eles tiveram algum tipo de contato espiritual, direcionamento espiritual, que não veio do Deus verdadeiro. Inclusive Sócrates chega a se referir a ele como demônio, ele teve a ajuda de um demônio, essa é a palavra que ele usa para se referir a esse guia espiritual que o ajudou a desenvolver a filosofia grega. Então ele foi ajudado por um demônio, segundo as palavras dele próprio, para poder desenvolver algo que o povo hoje usa como ferramenta para interpretar a palavra de Deus. Mas Paulo, escrevendo para pessoas que viviam naquela cultura, influenciadas diretamente pela cultura grega, vira para eles e fala: olha, não é assim que você vai conhecer a palavra de Deus. Não é através da sabedoria humana, não é através da sabedoria deste mundo, porque a sabedoria deste mundo para Deus, ela não tem valor nenhum. É se você tiver a mente de Cristo. É tendo a mente de Cristo que você vai conseguir compreender aquilo que Deus quer nos falar. E é exatamente isso que a gente vai continuar fazendo hoje. O objetivo desse estudo, desde o início, e eu tratei um pouco disso lá na introdução, é a gente conseguir ver a narrativa dos evangelhos pela perspectiva do próprio Cristo, pela perspectiva do próprio Messias, e não pela perspectiva do sistema religioso influenciado por uma sabedoria humana que está enraizada na sua própria origem em um guia espiritual que o próprio fundador e chamado aí um dos pais dessa filosofia admite que era um demônio. Então a gente tem que ter esse tipo de discernimento para que a gente não seja levado ao engano. Como eu anunciei na postagem do Facebook e também no grupo do WhatsApp que a gente tem, o estudo de hoje ele vai ser dividido. Eu tinha colocado, na verdade, no site que ele seria dividido em 6 eventos. Mas quando eu estava preparando, eu terminei de preparar hoje pela manhã, eu cortei o último evento, que eu acredito que ficou mais apropriado eu tratar dele na semana que vem, quando a gente já vai tratar da festa de Pentecostes, de Shavuot. Essa sessão 3 ela vai ter apenas essa parte, né? Então eu estou abordando aqui tudo aquilo que aconteceu da Páscoa que Yeshua foi participar em Jerusalém até o dia em que ele parte de novo para Jerusalém para celebrar Pentecostes. Então nós vamos ter 4 eventos. O primeiro evento, eu coloquei o título aqui da destruição do templo como sendo o tema dela, e é João capítulo 2, de 14 a 22. Depois nós temos o novo nascimento, ou o nascer de novo, João capítulo 2, versículo 23 a 3, versículo 21. Depois, o Yeshua, ele começa a formar um grupo maior de discípulos, de pessoas que o estavam seguindo. Isso está em João capítulo 3, versículo 22 ao 36. E o capítulo 4, versículo 1 ao 4. Depois o diálogo de Yeshua com a mulher samaritana, João capítulo 4, versículo 5 a 43. E depois alguns milagres que ele fez ali quando ele sai da região da Judéia. Ele vai para a Galiléia e ele faz um milagre ali, e isso está tratando em João capítulo 4, versículo 44 a 54, e João capítulo 5, versículo 1, que é ele já se preparando para ir para Jerusalém novamente para celebrar a festa de Pentecoste. Eu não vou ler todos esses textos, porque senão vai ficar muito longo.
Então eu vou focar apenas em termos bem mais importantes que eu considero dentro do texto, porque o objetivo nosso aqui não é a gente fazer um estudo versículo por versículo do Novo Testamento. É nós entendermos aqui de uma forma geral e ampla, harmonizada com todo o conteúdo da palavra de Deus, principalmente com a lei e os profetas, que era a palavra de Deus no qual Yeshua tinha acesso a ela, e os discípulos e o povo de Israel tinham acesso a ela. Então a referência de tudo que Yeshua ensinou é a lei e os profetas. Então é para a gente ter essa visão ampla, baseado principalmente na lei e nos profetas, daquilo que Yeshua acreditava e, portanto, daquilo que ele veio ensinar. Então eu não vou fazer uma análise versículo por versículo e tirar todas as possibilidades de interpretações, tanto literais, alegóricas ou espirituais que o texto vai nos dar. A gente quer ver uma direção. O que Yeshua, baseado naquelas profecias que anunciavam a vinda do Messias e que nós já tratamos delas nos episódios anteriores, como que ele se comportou, como que ele viveu, como que ele agiu. A exemplo do que nós vimos na semana passada, quando ele foi naquele casamento em Caná da Galileia. E se a gente ignora o contexto, a única coisa que parece que Yeshua foi fazer ali em Caná foi ajudar a fazer com que aquela festa ficasse mais alegre, produzindo um vinho bom para o pessoal ali já no final da festa. Só que quando a gente compreende o contexto, a gente vê que, na verdade, existia algo além dessa primeira impressão superficial, que foi uma primeira confrontação que ele teve com o farisaísmo, com o judaísmo, que era uma religião estabelecida por homens, baseada em doutrinas e tradições de homens, que havia corrompido a própria lei de Deus e que em si mesma era uma profanação da própria lei ao acrescentarem tantos mandamentos e tantas leis à mesma, uma vez que a própria lei proíbe isso. Então a gente consegue compreender isso e a gente vai entendendo a mente de Jesus. Quando ele via e se deparava com algo, o que motivava ele a agir? É isso que a gente está buscando entender para que nós também tenhamos a mente de Cristo. A mente de Cristo não é algo automático que vai ser depositado na gente. É algo que a gente tem que aprender e o Espírito Santo ele foi nos dado justamente para nos capacitar a ter essa compreensão e seguir nessa direção. Então eu não vou ler todos os textos, vou ler o que eu considero mais importante aqui dentro dessa perspectiva que a gente está querendo analisar o ministério de Yeshua. Dito isto, nessa primeira parte eu vou ler o texto todo, porque eu acho que ele é pequeno e ele tem algo importante aqui na totalidade dele. Então, a primeira parte do evento de hoje que a gente vai tratar é a destruição do templo, João capítulo 2, uma profecia relacionada à destruição do templo. João capítulo 2, versículo 14 a 22, mas eu vou começar no versículo 12. João 2, 12 a 22. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e a sua mãe. Depois do quê? Depois do casamento em Caná da Galileia. Depois dele ter feito o que ele fez lá em Caná, desceu ele, a sua mãe, e os seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Então, a gente lembra que ele chega do período em que ele ficou no deserto, os 40 dias no deserto. Ele entra de volta na terra de Israel no primeiro dia do mês de Aviv, o primeiro mês do ano. Aí ele sobe para Canaã, vai participar do casamento. A gente viu no episódio anterior, que o texto ele próprio vai nos indicando, e no dia seguinte, e ao terceiro dia. Então ele nos dá ali uma ideia cronológica das coisas acontecendo, e depois dele ter participado desse casamento, então o texto fala que ele foi para Cafarnaum, e ele não ficou muitos dias em Cafarnaum. Por que ele não ficou muitos dias em Cafarnaum? Porque logo em seguida ele deveria descer para a Páscoa. Porque a Páscoa acontece no 14º dia do primeiro mês. Então, dele ter retornado da tentação do deserto, ido para Galileia, que é no norte de Israel, e retornar para Jerusalém, ele tinha 2 semanas para fazer isso tudo. E é exatamente esse período de tempo aqui que o texto está nos dizendo. Então, eles não ficaram ali muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém.
E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazer estas coisas? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto e creram nas Escrituras e na palavra que Jesus tinha dito. Então isso é João capítulo 2, versículo 12 a 22. Então, quando Yeshua desce para Jerusalém, a primeira coisa que nós temos que compreender é que ele faz isso em obediência à lei de Deus. Porque como nós vimos lá na introdução, existem 3 festas no ano que elas são festas de peregrinação. O povo era obrigado, todo israelita que vivia na terra de Israel, ele era obrigado a se deslocar até Jerusalém para poder prestar adoração a Deus no templo. O centro da adoração era o templo. Não era nem a cidade de Jerusalém. Ele não tinha que ir para a cidade de Jerusalém. Ele tinha que ir para o templo. Então, 3 vezes por ano, na festa da Páscoa, na festa de Shavuot, que é a festa de Pentecoste, e na festa dos tabernáculos, todo israelita era obrigado a ir prestar a sua adoração a Deus. Se ele não fizesse isso, ele estaria em desobediência à lei de Deus, ele estaria transgredindo um mandamento de Deus, portanto, ele estaria em pecado. Então, quando a gente vê Yeshua chega em Israel no início do mês de Aviv, sobe para Galiléia, participa da festa, vai até Cafarnaum e logo em seguida ele já se prepara para descer para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele já vai para o templo e etc., a gente consegue entender a mente dele, o que estava motivando ele a fazer essas coisas. E o que motivava ele nesse caso específico era a obediência à lei de Deus. Porque como a gente viu, não tenho certeza se foi no episódio passado, ele foi obediente em tudo. E por ele ter sido obediente em tudo, e estando ele vivendo debaixo da velha aliança, porque a nova aliança só começa com a sua ressurreição, né, com a sua morte e ressurreição, ali é que começa a nova aliança. Então, estando ele vivendo debaixo da velha aliança, ele obedeceu em tudo. Então, muitas pessoas, às vezes, usam aquele argumento de que, mas ele veio e mudou as coisas, né? Se ele mudou as coisas e ele conduziu as pessoas a desobedecerem a lei que estava vigente enquanto ele vivia, então ele é um transgressor da lei. Porque mesmo que fosse verdade, e nós vamos ver no decorrer de todo esse estudo nosso, que não é, mas mesmo que fosse verdade, que a nova aliança, ela bota um fim na obrigatoriedade de se viver em obediência à lei de Deus, mesmo que isso fosse verdade, durante toda a sua vida, ele estava sujeito à velha aliança, porque era a velha aliança que estava valendo. Né? Ela ainda não havia sido substituída pela nova aliança. O sangue da nova aliança ainda não havia sido derramado. Então ele estava sujeito à velha aliança, e por estar sujeito à velha aliança, ele foi obediente em tudo que continha na velha aliança, inclusive obediência à celebração das festas. A gente tratou disso lá na introdução, quando a gente falou a respeito da contradição ali, né, de João capítulo 6, versículo 4, a gente abordou isso bem. Né, essa questão dessas 2 características do Messias. Né? O Jesus que veio para desobedecer e ensinar os outros a desobedecer e pôr um fim na lei. Né? E ali, aquele versículo do capítulo 6, versículo 4 de João, né, que cria uma suposta Páscoa do nada, ela
e uma Páscoa essa na qual Yeshua não desceu para observá-la, e além disso alimentou a multidão com pão, em um período em que eles não poderiam comer o pão, a não ser o pão sem fermento, né? Aquilo ali cria a característica de um Cristo, de um Jesus, que veio para transgredir a lei de Deus e instruir os outros a fazer o mesmo. Por outro lado, quando nós conseguimos contextualizar o texto com toda a verdade de Deus e limpar alguns problemas de tradução e etc., a gente consegue visualizar um Yeshua, um Jesus, né, um Messias, um Cristo, que na verdade ele veio para viver em obediência em tudo. Por quê? Foi vivendo em obediência em tudo que o qualificou para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Caso contrário, ele seria tão pecador quanto qualquer outra pessoa. Então, o fato dele ir para Jerusalém para celebrar a festa é mais um exemplo do que motivava ele a agir, que era a obediência ao Pai. Uma das primeiras coisas que ele faz quando ele chega no templo é expulsar os mercadores que ali estavam. E aqui também existe um engano. As pessoas, muitas vezes, por ignorar o Antigo Testamento, por ignorar o fundamento da nossa fé, que é a lei e os profetas, elas acreditam que não poderia haver comércio ali no entorno do templo. Essas pessoas não estavam dentro do templo, elas estavam no entorno do templo. Então as pessoas imaginam o seguinte: não poderia haver comércio ali. E isso não é uma verdade absoluta, porque na própria lei de Deus ele fala que aquele que vivia longe de Jerusalém, quando ele viesse para as festas, ele venderia o seu dízimo, né? O dízimo, no caso, eram 10% da produção dele, né? Tanto de vegetais, de frutas ou até mesmo de animais. Então ele deveria trazer isso e oferecer isso no templo para o sustento dos levitas, dos sacerdotes e também para ser distribuído entre as pessoas de necessidade. Mas ele tinha essa responsabilidade. Só que o texto, lá em Deuteronômio, fala o seguinte: se a distância que ele tiver que percorrer for uma distância muito longa e ele não tiver como percorrer isso com tudo aquilo que ele tem, ele vende o que ele tem lá. E quando ele chegar em Jerusalém, ele usa aquele dinheiro para comprar as ofertas e ofertar a Deus. Então é natural que para que as pessoas cumprissem, inclusive este mandamento, entre outros, precisava ter algum tipo de comércio ali em volta do templo, oferecendo animais para sacrifícios, oferecendo animais e produtos para serem entregues como dízimo, para que as pessoas pudessem comprar e festejar na presença de Deus. Então, o problema ali não estava no fato de existir um comércio em volta. Isso é natural e é o fruto natural dos parâmetros estabelecidos por Deus na lei. O problema ali é que aquilo ali havia se tornado uma grande máfia. Aquilo ali havia se tornado um local de dois pesos e duas medidas. Que a gente vê depois, lá no final do ministério dele, ele repetindo a mesma atitude que ele teve aqui no início, na primeira Páscoa que ele participa, e na segunda Páscoa ele faz exatamente a mesma coisa, mas naquela oportunidade, já lá no final dos evangelhos, ele deixa claro que eles haviam feito daquele local um covil de ladrões. E quando a gente estuda a lei e os profetas, uma das coisas que Deus deixa muito claro é a respeito de não usar dois pesos e duas medidas, né? De não tentar enganar as pessoas com a balança injusta. E era isso que aquele local havia se tornado. Um local para poder enganar as pessoas, para roubar as pessoas. Então a indignação de Yeshua em relação àquilo não é pelo fato das pessoas ali em torno estarem vendendo alguma coisa. É a indignação que eles haviam feito aquilo ali, inclusive com o consentimento dos próprios sacerdotes e levitas, eles haviam feito aquilo ali uma oportunidade para roubar e para ganhar dinheiro. Né? Seria como se, por exemplo, quando você vai no cinema. Você vai no cinema, né? Pelo menos acho que no Brasil mudou isso, mas a maioria dos locais você não pode levar produto de fora. Você tem que ir lá no cinema e comprar o deles. Então uma pipoca que lá na rua custaria, sei lá, R$2, R$3, lá no cinema vão te cobrar 10. Vão exagerar, vão aproveitar ali que eles estão no local privilegiado e controlado por eles, e eles vão te roubar, te cobrando um preço injusto, e aqueles que
colocaram eles ali para poder exercer essa função vão estar ganhando muito com isso. Então, quem que controlava a região do templo? Eram os sacerdotes, eram os saduceus. Então, os saduceus, eles permitiram que aquelas pessoas ocupassem aquele local privilegiado. Naquele local privilegiado, eles usavam aquilo ali como instrumento para roubar do povo e, com certeza, os sacerdotes levavam ali a sua comissão em torno disso. E a revolta de Yeshua é deles terem feito aquilo ali que era para ser para o serviço a Deus, que era para ser uma maneira das pessoas virem e servirem a Deus, eles haviam feito aquilo ali se tornar um ambiente para aproveitar das pessoas e levar vantagem em cima das pessoas, algo que a própria lei de Deus condena. E isso está muito claro quando a gente vê lá a segunda Páscoa, no final dos evangelhos, onde ele faz a mesma coisa, derruba os mercadores e ele fala, vocês fizeram disso aqui um covil de ladrões. Esse era o grande problema de Yeshua com aquela situação. E o texto ele deixa muito claro o zelo da casa de Deus. O zelo que ele tinha pela casa de Deus. E isso é algo importante da gente ter em mente, porque, como eu disse no início aqui do nosso estudo de hoje, a gente vive hoje um mundo onde a gente está constantemente confrontando a sabedoria humana, né, o pensamento, a interpretação baseada na sabedoria humana, que é o que domina hoje a teologia cristã. Quando você vai dentro de um seminário, uma das matérias que você vai ter que fazer de qualquer maneira é a filosofia, porque a filosofia é o instrumento através do qual você vai adquirir habilidades para poder interpretar o texto e extrair do texto aquilo que o texto não está dizendo de maneira literal, né? A gente viu isso no episódio onde a gente falou da tentação, né? Você vai conseguir extrair do texto aquilo que não é literal, então você tem que usar essas ferramentas criadas por essa ciência, né? da interpretação do texto, da análise do texto, entre elas a própria filosofia. E a questão da análise literal, a questão do ler e ver aquilo que está escrito e crer naquilo que está escrito. Então a gente sabe que existe esse confronto. Então quando a gente se depara com um texto como esse, e a gente vê o texto dando ênfase que o zelo da casa de Deus, ele tomou conta de Yeshua naquele momento, a gente tem que prestar atenção nisso, porque o que o mundo faz hoje com um texto como esse é o oposto do que o texto está dizendo. Há um tempo atrás, eu vi um vídeo de um teólogo famoso no Brasil, que é o René Kvitz, né? É um teólogo batista, é uma pessoa que quando você vê ele falando, você vê que o nível de conhecimento dele, de história, de filosofia e de tudo que a gente, como ser humano, a gente considera algo grandioso, esse cara é inteligente, esse cara é culto, esse cara é sábio, esse cara é mestre em várias coisas. Quando você ouve o René Kvitz falando, você percebe isso. Você percebe que ele é um cara extremamente estudado, é um cara que leu centenas, milhares de livros. E a gente, como ser humano, é natural a gente dar valor a isso. Só que aí quando eu fui ver um vídeo dele uma vez, não que eu assista ele, porque para mim ele não é nada, mas alguém me enviou um vídeo dele falando a respeito do dízimo e me questionando o que eu pensava a respeito disso. Então eu tive que ver todo o vídeo do René Kvitz para poder emitir a minha opinião. E em alguns aspectos ele até falava algumas coisas certas. Só que aí quando ele chega no episódio em que Yeshua olha para o templo e ele fala que esse templo será destruído e não ficará aqui pedra sobre pedra, ele fala o seguinte, que ao falar aquilo, Yeshua estava demonstrando o seu desprezo por aquele local. Ele estava demonstrando que aquele local ali não teria mais valor nenhum. Ele estava colocando um fim no modelo religioso vigente até aquele momento e estabelecendo algo novo, baseado no amor, baseado no sei lá o quê, né? Mas que não é na palavra de Deus, é baseado naquilo que está na cabeça desses teólogos, mas que não é a casa de Deus, porque aquilo ali não tinha mais valor nenhum. E ele está se referindo a uma outra passagem. Porém, aqui nessa passagem, a gente vê que quando Yeshua ele é confrontado pelos próprios judeus após ele expulsar os mercadores do templo, o que ele falou com eles? Aí eles pedem a ele,
Quem me dá um sinal para provar que você tem autoridade para fazer isso que você acabou de fazer aqui? Por quê? Porque, tipo assim, quem manda aqui somos nós. E você vem do nada e começa a quebrar tudo e começa a criticar todo mundo e condenar todo mundo. Quem é você para fazer isso? Nos mostra um sinal. E aí ele vira e fala, olha, o sinal que eu dou para vocês é que destruam esse templo e em 3 dias eu vou reconstruir ele. Aí eles falam, você tá maluco, cara? Tem 46 anos que eles demoraram para construir esse templo e você tá falando que você constrói ele em 3 dias? E aí, pessoas como esse René Kivitz e tantos outros teólogos influenciados, guiados pelo espírito da filosofia grega, espírito esse que o próprio Sócrates admite que inspirou ele, foi um demônio. Então, pessoas influenciadas por esse espírito, o que é que eles falam? Jesus aqui estava demonstrando o desprezo dele por aquele sistema religioso e ele veio para pôr um fim. Mas peraí, o texto está me dizendo aqui que o zelo da casa de Deus o devorou. Que desprezo! Ele não falou, aquela atitude que ele acabou de ter antes de expulsar os mercadores foi justamente para purificar o sistema religioso estabelecido por Deus, o sistema de adoração estabelecido por Deus ali. Foi o zelo dele, o desejo dele de ver aquilo descontaminado da podridão e da influência da religião baseada em doutrinas e tradições de homens que levou ele a fazer aquilo. Aí a pessoa ignora isso, ignora o contexto, e aí o que ela fala? Não. Quando os judeus perguntaram para ele, ele falou que o templo ia ser destruído, ele está querendo, aquilo ali não vale nada. Peraí, não vale baseada na sua mente, baseada na sabedoria humana e não na mente de Cristo. Porque a mente de Cristo, o texto deixa claro aqui para gente. O zelo dele com relação àquele local. A santidade que aquele local representa para ele é que o motivou a tomar aquela atitude no qual ele estava sendo criticado pelos judeus. Então é por isso que quando a gente vai ver o texto bíblico, nós temos que nos livrar da influência do espírito da filosofia grega. Porque o espírito da filosofia grega, ele é um espírito contra o espírito de Deus. E Paulo fala ali aos de Coríntios, é o espírito de Deus que nos guia a entender as coisas de Deus e não a sabedoria deste mundo. Por quê? Porque a sabedoria deste mundo não vem do Espírito de Deus, vem de outro espírito. Vem daquele mesmo espírito que lá no Jardim do Éden falou para Adão e Eva, vocês vão morrer? Não, não é isso que ele quis dizer. Deixa eu contar para vocês o que ele quis dizer. É aquele mesmo espírito. E, infelizmente, as pessoas hoje, elas se sentem, elas ficam vaidosas em adquirir esse tipo de sabedoria. Esse tipo de sabedoria é maravilhoso. Eu vou adquirir toda essa sabedoria porque eu vou me tornar uma pessoa mais sábia, mais culta em adquirir isso. E ela não sabe que ela está entrando pelo mesmo caminho do conhecimento do bem e do mal, da sabedoria de se tornar como Deus, que a serpente ofereceu para Adão e Eva lá no início. Não, comam dela, que você será como ele, você vai conhecer tudo, você vai ser sábio, vai ser culto. E a palavra de Paulo aqui aos Coríntios foi o quê? Esse tipo de sabedoria é loucura, porque ela discerne espiritualmente. Por que ela discerne espiritualmente? Porque o espírito que a influencia não é o espírito de Deus. O Espírito de Deus é a mente de Cristo. E a mente de Cristo é o zelo pela casa dele, não o desprezo como teólogos altamente respeitados, com um nível de capacidade intelectual que a minha não chega perto da deles, eu admito. Eu admito, a minha não chega perto da deles, mas eu consigo ler o que o texto está falando. O zelo da casa de Deus o devorou. Ou seja, não é desprezo que ele estava mostrando, era zelo, era apego. Era entendendo a responsabilidade do que aquele local significava para ele. Não é possível que a pessoa não consegue ver isso aqui, com todo o estudo que ela teve. Mas é porque, da mesma maneira que eu comentei com vocês, no judaísmo, você não pode ler o texto sem ter do lado o livro do rabino para te dizer o que o texto está querendo dizer. E aí, se o texto te diz, né, no caso aqui eu estou falando do Novo Testamento, mas se o texto te diz zelo e o rabino te diz desprezo, é o desprezo que vale. Não, mas o texto está falando zelo, não, é o desprezo que vale. Eu comentei com vocês a respeito da história do Nehemia Gordon, e o Nehemia Gordon, o que motivou ele a abandonar o judaísmo ortodoxo foi justamente isso. Porque ele lia o texto uma coisa, e ele lia o comentário rabino, que ele lia outra. Ele falava, cara, não tem jeito de você chegar a essa conclusão. Não, mas o rabino é que conta. O rabino é que conta. E o pai dele era rabino.
Então o pai dele falava, não, você tem que seguir o que está escrito. Não, mas o texto de Deus, ele está falando diferente. Não, mas o texto do rabino é que conta. Você está servindo a Deus ou você está servindo ao rabino? E ele entendeu isso. E ele tomou a decisão de romper com isso, correndo o risco do pai dele o declarar morto, por ele ter abandonado a fé. Mas ele correu esse risco, porque ele viu que não batia. E no cristianismo hoje não é diferente. Não, mas o teólogo René Kivitz, o cara é extremamente, altamente intelectual. O nível do cara lê 300 livros no mês. Quem é você, Marcelo, do YouTube, para questionar o René Kivitz? Cara, eu sou alguém que eu consigo ler o texto dizer o zelo da tua casa me devorou. Pelo amor de Deus, cara. Você tem que estar cego espiritualmente. Você tem que estar... E é realmente isso que a filosofia faz. É isso que a soberba de acreditar que eu sei demais, porque eu estudei demais, porque eu li todos os livros dos grandes sábios da história da humanidade, e por isso eu tenho a capacidade de interpretar a Bíblia. E na verdade o que você não sabe é que você está sendo guiado por cego para um abismo. Por quê? Porque você não se aproximou da palavra de Deus como uma criança, que é o que Deus espera de você. Que você vai ali como uma criança inocente, ingênua, com a mente limpa. E, em vez disso, você está trazendo 2.000 livros de filosofia grega, de história romana, de tudo mais na sua cabeça, para poder ler um texto que você deveria ler como uma criança ingênua que não sabe nada. Porque a criança ingênua, ela vai ler zelo da casa de Deus e ela vai entender o que é zelo da casa de Deus. Mas o grande intelectual não consegue ver isso e propaga uma ideia de que não, Jesus ele tinha desprezo pela casa de Deus. Quem já viu o vídeo do René Kivitz sobre o dízimo, vê lá que vocês vão entender. Ele deixa isso muito claro lá. Apesar de ele estar citando aquela outra passagem, que é a passagem no qual ele fala que o templo seria destruído e não ficaria ali pedra sobre pedra. É aquela passagem que ele usa. Mas o contexto aqui é o mesmo. Então, o que eu estou querendo enfatizar aqui é justamente isso. Quando Yeshua faz referência à própria destruição do templo, né, apesar de que aqui ele estava fazendo uma referência ao seu próprio corpo, né, ele estava fazendo uma analogia aqui, mas quando ele usa isso, o texto ele deixa claro, ele tinha zelo de Deus, ele tinha zelo da casa de Deus. Continuando, uma outra coisa que é importante aqui nessa passagem é o sinal que ele dá para eles, para os judeus. Quando os judeus, né, os líderes religiosos, eles perguntam para ele, qual sinal que você nos dá que prova que você tem alguma autoridade para fazer o que você está fazendo aqui? Porque você não é do nosso grupo, você não é do outro grupo. Quem é você? E aí ele fala, olha, o sinal que eu vou te dar é que em 3 dias vocês destroem esse templo, em 3 dias eu o construo novamente. E aí eles ficam confusos, né? Você está doido, você está falando dessa construção e tal, mas ele estava falando do próprio corpo dele. E essa profecia dos 3 dias, ela é a profecia mais citada em todos os evangelhos. Ela é a mais repetida em todos os evangelhos e ela é o único sinal dado por Yeshua para provar a sua autoridade. Portanto, ela é muito importante. Ela é tão importante que ela é a mais citada e é o único sinal que ele dá a respeito da sua autoridade, que é o quê? Que ele ressuscitaria ao 3º dia. E lá em Mateus, ele complementa ainda, em resposta aos judeus e fariseus que o estavam interpelando em outra oportunidade, e ele fala, 3 dias e 3 noites o Filho do Homem estará no seio da terra, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, 3 dias e 3 noites o Filho do Homem estará no seio da terra. E ao 3º dia ele vai ressuscitar. Então ali ele ainda amplia o entendimento do que seriam esses 3 dias, e este é o único sinal que ele dá para comprovar a sua autoridade. E a gente vai tratar disso quando a gente chegar lá em Mateus, onde ele fala dos 3 dias e 3 noites. Mas é a profecia mais repetida durante todo o evangelho, a profecia dele próprio, né? O próprio Yeshua está profetizando isso, e que, portanto, se a gente não conseguir compreender ela da maneira como, tamanha a importância dela e da maneira como Yeshua estabelece os parâmetros dela, nós vamos falhar em interpretar a única coisa que prova que ele é o Messias. A única profecia que realmente comprova que ele é o Messias. Então ela é extremamente importante e no momento oportuno a gente vai poder analisá-la da maneira necessária, da maneira adequada.
O texto que ele cita com relação ao zelo da casa de Deus é o texto de Salmos 69, versículo 9. O texto diz o seguinte: pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Então esse é o texto, né, no qual o Evangelho de João faz referência, né, que quando os discípulos viram o que ele fez ali, os discípulos lembraram desses salmos e falaram: é isso que está acontecendo com ele, é o zelo da casa de Deus que está tomando conta dele e por isso que ele está agindo assim. E aí a gente entra no ponto central do nosso estudo de hoje, que é o segundo evento, o novo nascimento. João capítulo 2, versículo 23 ao capítulo 3, versículo 21. Novamente, eu não vou ler tudo, porque a gente já conhece essa história, mas eu vou focar aqui naquilo que eu considero ser o mais importante. Né? O novo nascimento, eu acho que eu posso dizer que ele é a mensagem central da fé cristã. Né? Quem nunca escutou isso? Você precisa nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não é salvo. Quem nunca escutou isso? Todos nós escutamos, sem dúvida alguma. Portanto, a gente ouviu durante toda a nossa vida dentro da igreja que você não é considerado parte do povo de Deus, você não é considerado parte da igreja, você não é considerado salvo, uma pessoa salva, se você não passar pelo novo nascimento. Apesar disso ser um ponto central da fé cristã, você precisa nascer de novo, a maioria das pessoas não compreende o que isso significa. A gente escutou durante toda a nossa vida que o nascer de novo, ele seria você levantar a mão, né, durante uma pregação, durante o apelo, o pastor ele faz o convite, você aceita Jesus como seu Salvador, como seu Senhor e Salvador. Após aquilo ali, você vai ser educado na doutrina daquele estabelecimento religioso no qual você aceitou Jesus. Se for numa igreja pentecostal, vai ser na pentecostal. Se for na Assembleia de Deus, ou na Batista, ou na Católica. Quer dizer, na Católica não tem muito disso. Mas principalmente as igrejas evangélicas. Né? Você vai aceitar Jesus, você vai ser educado ali na doutrina deles, você vai ser batizado, e ao ser batizado na água, você passa a fazer parte daquela organização religiosa. Esse é o conceito de novo nascimento que nós recebemos durante a nossa vida toda. Só que, quando a gente lê o texto, o texto nos apresenta algo diferente. Porque esse contexto é baseado numa interpretação de que o novo nascimento ele é uma mensagem nova. Então, durante toda a história da Bíblia, do Antigo Testamento, o relacionamento de Deus com o povo de Israel era baseado na aliança e na lei, e no templo. E aí eles iam ali para adorar e etc. e tal. Quando chega Jesus, isso não estou falando que sou eu que acredito nisso, isso é o cristianismo, isso é a doutrina cristã. Quando Jesus chega para romper com essa história antiga e para estabelecer um novo relacionamento. E esse novo relacionamento, o sinal deste novo relacionamento é o novo nascimento. Né? O sinal da velha aliança era a circuncisão. O sinal do novo nascimento, inclusive algumas denominações acreditam assim, não sei se todas as denominações cristãs acreditam da mesma maneira, mas sei que algumas acreditam assim, é que, por exemplo, o próprio batismo ele é a substituição do sinal da circuncisão. Então, quando você é batizado na água, que segundo o entendimento cristão é algo novo, que veio ser estabelecido para substituir o que era velho, então agora você não é mais circuncidado, para poder marcar que você é parte do povo de Deus. O que marca que você é parte do povo de Deus é o novo nascimento. E um dos processos que fazem parte do novo nascimento é o batismo. Então, quando você é batizado, você passa a fazer parte dessa igreja e você nasceu de novo. Aceitou Jesus, foi batizado, passa a fazer parte da igreja, você nasceu de novo. Só que, quando a gente lê o texto mostra que isso não é algo que saiu ali da cabeça de Jesus durante o período
preparando para a chegada da nova aliança, e aí ele estava estabelecendo ali algo que seria o fundamento da nova religião, né, do povo de Deus no mundo. Na nossa cabeça é isso. Né? É algo novo. Não existia antes, mas existe agora. E eu estou colocando isso agora porque nós vamos criar uma nova história. O que é passado acabou, é história passada. O novo povo de Deus é esse, e você entra nele através do novo nascimento. Então é uma mensagem nova. Só que o texto nos diz algo diferente. Não é uma mensagem nova. E nós vamos ver isso aqui. Durante a Páscoa, primeiro ali, antecipando um pouco do que foi dito no texto, mas que eu não vou ler, durante o período em que Jesus chega em Jerusalém para celebrar a Páscoa, o texto nos diz que ele fez muitos milagres ali, mas não cita nenhum desses milagres, mas o texto diz, vai lá e lê nos textos que eu recomendei, que você vai ver que ele chega e ele faz muitos milagres. E porque ele fez muitos milagres, as pessoas passaram a crer nele. E entre aqueles que creram nele por causa daquilo que fez, estava Nicodemos. Nicodemos foi um dos que creu por ver o que Yeshua estava fazendo. E aí, de noite, né, escondido de todo mundo, ninguém pode saber, eu sou um cara importante, eu não posso admitir que eu vou seguir esse cara. Né? Então, ele de noite vai lá e encontra com Jesus para poder questionar Jesus. E aí, vamos ler aqui então o João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Tá? É o que eu vou ler com vocês. O contexto de tudo está em João capítulo 2, versículo 23 a 3, versículo 21. Eu vou ler com vocês do capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabino, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele fala isso aqui para Nicodemos, um príncipe entre os judeus, e ele fala, olha, se a pessoa não nascer de novo, ela não vai ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabes disso? Essa última palavra de Yeshua mostra de maneira inequívoca de que a mensagem do novo nascimento não é uma mensagem nova. Por quê? Porque Yeshua fica surpreso com o fato de Nicodemos não entender o que ele está falando. Se fosse algo que Yeshua chegou para estabelecer como uma nova lei, uma nova doutrina, uma nova prática para a nova religião, para o novo povo de Deus, que veio para substituir o sinal da velha aliança, se fosse algo novo, por que ele ia ficar surpreso de Nicodemos não entender essas coisas? Se ele fica surpreso, é porque Nicodemos tinha que já saber. Cara, Nicodemos, você é príncipe, você é um dos líderes da nação, você faz parte do sinédrio, que é aquele que julga as coisas dentro da nação, e você não sabe disso que eu acabei de falar. Você não está conseguindo entender do que eu estou querendo falar. Yeshua não poderia ficar surpreso se isso nunca tivesse sido escrito em lugar nenhum. Portanto, se Yeshua ele tinha essa expectativa, isso quer dizer de que o novo nascimento ele está escrito na lei e nos profetas. Ele está profetizado, ele está estabelecido ali. E aí a pergunta é, aonde? Aonde que Nicodemos deveria ter olhado para que ele compreendesse o que quer dizer esse tal do novo nascimento, esse tal do nascer de novo da água
e do Espírito. O que quer dizer isso? Né? Como eu disse anteriormente, não é ir na igreja, levantar a mão, ser batizado e entrar por hall de membro de uma instituição religiosa. Não é isso. E Nicodemos não sabia o que era. E Yeshua fala para ele, você deveria. Você deveria. O texto que trata do novo nascimento é um texto que a gente já leu ele algumas vezes aqui, nessa própria série. Em todos os estudos que eu tenho disponível aqui no canal, eu comentei desse texto inúmeras vezes, porque assim como o novo nascimento, ele é parte central da nossa fé no Messias, entender a origem desse conceito transmitido de Yeshua para Nicodemos ali naquela noite, na semana da Páscoa, é essencial. A gente tem que saber. Se eu creio que o novo nascimento é tão importante para mim, eu tenho que entender de maneira profunda o que é esse novo nascimento, e isso tem que estar constantemente na minha mente, porque está na mente de Cristo. E se eu tenho que ter a mente de Cristo, isso tem que estar na minha mente. Porque estando isso na minha mente, eu compreendendo o que o novo nascimento significa, e eu tendo isso na minha mente, isso vai me motivar a ter ações segundo aquilo que o próprio Cristo espera de mim, segundo aquilo que o próprio Deus espera de mim. E esse texto é Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36 provavelmente é o texto mais citado em todos os vídeos que eu tenho. Frequentemente eu estou voltando nele. Por quê? Porque ele fala de uma maneira muito clara a missão que o próprio Messias veio cumprir, que é de nos batizar com o Espírito Santo, que é para quê? Para promover o novo nascimento. Só que a exemplo do que acontecia com Nicodemos, que por causa do sistema religioso que ele cresceu, o tornou ignorante com relação ao novo nascimento, aqueles que hoje usam das palavras de Jesus, ditas a Nicodemos, para falar, não, eu acredito, eu nasci de novo, também não sabem nada a respeito do novo nascimento. Sabe o que a religião fala, mas não entende o que Jesus está se referindo. Então nós estamos hoje, ou pelo menos a grande maioria, e eu já estive um dia, estamos tão cegos quanto Nicodemos estava. Por quê? Porque ele estava sendo influenciado e nós também somos influenciados, ou fomos influenciados por esse mesmo tipo de compreensão. Então vamos ler Ezequiel 36, do versículo 22 ao versículo 27, que diz assim: Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles. E os gentios saberão que eu sou Jeová, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Lá no estudo, as duas casas, a gente abordou isso aqui tudo que está sendo dito. Por que ele disse isso? Por que ele está se referindo a Israel? É porque, na verdade, Yeshua veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para cumprir a promessa da restauração da casa de Israel, dos irmãos que seriam unidos aos filhos, conforme está profetizado lá em Mateus capítulo 2. Ele vem para cumprir essas profecias. E aqui, quando ele se refere ao novo nascimento, ele está se referindo àquilo que ele veio cumprir. Então, assista lá as duas casas. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, começa lá na introdução, porque cada vídeo ele constrói em cima do outro. Então, se você pega aqui, você vai perder, às vezes, muitas coisas que já foi dita antes. Então, começa lá na introdução. Mas, especificamente, Ezequiel 36, a gente tratou dele de uma maneira bem ampla no vídeo intitulado As Duas Casas. Eu não me lembro, eu acho que foi o último vídeo da primeira sessão, da sessão 1. É o último vídeo. Então lá tá falando isso aqui tudo. Por que ele está se referindo a Israel? Por que ele está trazendo Israel das demais nações da terra? Né? E aí ele fala o seguinte: então eu vou te trazer das demais nações da terra para onde eu te espalhei, e então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies,
e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andes nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observais. Versículo 31 e 32. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, e dos vossos feitos, que não foram bons. Isso aqui está se referindo ao pecado de Israel. Ele está falando a Israel, num futuro, um dia eu vou trazer os descendentes, sabe lá quantas gerações depois, eu vou trazer vocês de volta, eu vou lavá-los com a água, os purificarei dos vossos pecados, das vossas imundícies, da vossa idolatria, colocarei dentro de vocês o meu espírito, e vocês vão olhar e vou colocar em vocês o meu espírito para que vocês andem nos meus estatutos e nos meus juízos. E vocês vão olhar para trás, ou seja, gerações e gerações para trás, vocês vão ver o pecado de Israel que os levou a ser dispersos, ou seja, não necessariamente era o pecado daquele indivíduo, mas é o pecado da nação, é o pecado do povo de Deus. Você vai olhar para o pecado do povo de Deus e falar, cara, eu não vou repetir isso mais. Foi isso que me levou à realidade que eu vivo hoje, de viver na dispersão, de viver fora da minha terra, de viver sendo contaminado com todo tipo de prática pagã do mundo, de sendo perseguido, de sendo odiado. Eu não vou repetir aquilo que os meus pais fizeram há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, há 3000 anos atrás. Não é... O texto aqui ele não está se referindo unicamente ao pecado daquele indivíduo, ele está se referindo ao pecado da nação. Então, quando Deus colocar o Espírito neles, para que eles andem nos seus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis, esse é o objetivo do Espírito ser colocado nas pessoas, após a lavagem da água, a purificação e o perdão dos pecados, você recebe o Espírito para andar em obediência à lei. E aí você vai olhar para trás, então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Então, o que Yeshua está deixando claro aqui, que não é um merecimento seu, é a graça de Deus. Mas a graça de Deus, ela vem para se cumprir no povo de Israel, e através do povo de Israel todas as demais nações da terra são abençoadas. Ela vem para se cumprir nele, para os resgatar dessa realidade que eles viviam, debaixo da maldição do pecado, porque a lei não é uma maldição. A transgressão da lei é que traz a maldição sobre o homem. Então ele vem para resgatar o povo de debaixo da maldição do pecado, perdoando os seus pecados, os purificando, não por mérito deles, não porque eles passaram a guardar a lei com perfeição, não porque agora eles guardam o sábado, eles guardam as festas bíblicas, eles pararam de comer porco, não é por isso. É pela graça de Deus, e nós sabemos que essa graça se manifesta através do Filho. Ele vem através dessa graça, e a partir do momento em que essa graça se manifesta, e ele nos lava com a água da sua palavra, e nos purifica da nossa imundície, o Espírito então vem para habitar em nós, para nos levar a ter consciência do que é pecado, e é a palavra de Deus que determina o que é pecado. O próprio Paulo deixa isso muito claro. Eu não saberia o que é pecado se a lei não dissesse, não adulterarás. É a lei que determina o que é pecado. João, em 1 João, fala, o pecado é a transgressão da lei. Então, se nós queremos saber o que é pecado, nós devemos conhecer a lei, para que nós não pequemos. Porque se a gente não conhece que a lei me diz não faça isso, eu vou correr o risco de fazer e vou pecar sem nem estar sabendo que eu estou pecando. Por quê? Porque eu escolhi não conhecer a lei, sendo que é a lei que determina o que é pecado. Então, o Espírito vai ser colocado dentro de nós, nos levar a ter consciência do que é pecado, nos levar a nos arrepender do pecado, olhar para trás para a história de Israel, que todo o livro de Ezequiel, ele trata disso, ele mostra o pecado de Israel, até chegar aqui no capítulo 36, e ele concluir com isso. Olha, a sua vida foi um nojo.
A sua vida foi uma vergonha. A sua vida foi abominação em cima de abominação, em cima de abominação. Mas não é por causa de vocês, é por minha causa. É porque o meu nome foi profanado entre os povos da terra, que eu vou resgatar vocês, eu vou salvar vocês, eu vou perdoar os seus pecados pela minha graça, e quando eu fizer isso, você vai nascer de novo. E o resultado do nascimento de novo é que eu vou colocar o meu espírito em você e você vai andar em obediência aos meus estatutos, os meus juízos, e vai guardar e vai observá-los. Esse é o propósito do novo nascimento. Mas nós nunca ouvimos isso. Nós ouvimos que o novo nascimento era levantar a mão, batizar, entrar para o hall de membros e obedecer à regra da igreja. Porque se você não obedecer à regra da igreja, eles vão mandar uma comissão na sua casa, se eles estiverem sentados num bar ou então jogando sinuca. Isso aconteceu comigo várias vezes. Várias vezes. Você pecou contra a igreja. Eles não estão preocupados se você vai pecar contra Deus. Eles estão preocupados se você vai pecar contra a igreja. Da mesma forma do judaísmo. Eles não estão preocupados se você está pecando contra Deus. Estão preocupados se você está pecando contra o rabino. Contra a lei do rabino. Foi por isso que Yeshua transformou aquela água em vinho lá no casamento. Para meter o pau no jarro e falar aqui, ó, tipo, chutou o balde com leite, né? Já chutou e falou, cara, hipocrisia. Para de impor regra ao povo. O povo não está aqui para servir vocês, o povo está aqui para servir o Pai. E vocês ficam colocando regra em cima de regra, em cima de regra, em cima de regra, que chega uma hora que ninguém quer obedecer mais nada. E por culpa de vocês, eles não querem mais obedecer a Deus. E é exatamente isso que acontece no mundo hoje. Por causa da hipocrisia, por causa da desonestidade, por causa da roubalheira dentro das próprias igrejas, que colocam as pessoas ali para servirem aos homens e não para servirem a Deus, as pessoas estão abandonando Deus. Elas deixam de acreditar em Deus não por aquilo que Deus é, mas por aquilo que os homens fizeram Deus se tornar, acrescentando todas as suas regras. E quando eles vêm na Bíblia, você não consegue achar. Onde que está na Bíblia que você for lá na sinuca, jogar sinuca, isso é pecado? Eu recebi na minha casa comissão da igreja, direto. Ah, você estava lá no clube, estava no clube, tomando banho de piscina, tem uma sinuca, tem algumas pessoas que estão lá tomando a cerveja deles, eu estava na minha mesa tomando meu guaraná e jogando sinuca com os amigos, e aí quando chegava no domingo, nós temos que votar aqui uma comissão para o irmão Marcelo, porque se ele não parar de jogar sinuca e tomar guaraná, nós vamos ter que excluir ele da nossa igreja. Por favor, me excluam. Eu tinha que saber isso naquela época, mas naquela época eu era idiota. E naquela época você ficava com medo, achando que ser excluído de um sistema religioso criado por homens, que é uma ofensa e que rejeita o próprio Deus, dizia alguma coisa para mim. Ah, eu vou perder minha salvação se eu sair da igreja. O bom é que eu não saí naquela época porque eu não tinha esse conhecimento, eu poderia ter ido para algo pior. Né? Eu agradeço, não posso também negar, não. Eu agradeço muita coisa que eu aprendi lá dentro. Mas aquilo que não vem de Deus tem que ser rejeitado e tem que ser corrigido. E as pessoas têm que compreender isso, que nós estamos aqui para servir ao Pai e não para servir homens. E o novo nascimento diz respeito à nossa submissão a Deus em obediência aos seus estatutos e juízos. Se o novo nascimento que nos foi apresentado não é essa realidade descrita na palavra de Deus, segundo aquilo que está escrito, então nós não passamos por um novo nascimento. Nós passamos por um processo de nos tornarmos membros de um sistema religioso. Não importa se ele é o Mórmon, se é o Testemunho de Jeová, se é a Igreja Batista, se é qualquer outra religião do mundo. Você simplesmente se tornou membro de um sistema religioso. Seja o islamismo, seja o budismo, você passou pelas regras deles e se tornou parte desse sistema. Se aquilo que a igreja está te ensinando não é aquilo que a palavra de Deus te fala a respeito do novo nascimento, você simplesmente passou por um processo para se tornar membro de um sistema religioso. Você não nasceu de novo. Porque o nascimento de novo, quem tem autoridade de falar o que é nascimento de novo é a palavra de Deus. E o único lugar na palavra de Deus que você encontra qualquer menção que seja coerente com aquilo que Yeshua estava falando para Nicodemos é em Ezequiel capítulo 36. E o sistema religioso que nós crescemos nele, que diz seguir Yeshua, ele nega o que está escrito em Ezequiel capítulo 36. Essa é a verdade. Continuando. João capítulo 3, ainda em João capítulo 3, logo após
Jesus deixar claro para Nicodemos: Nicodemos, você não sabe de nada. Você foi enganado por um sistema religioso. Você está cego, porque em vez de estudar a palavra de Deus, você estuda judaísmo. Nicodemos não sabia nada de Bíblia. As pessoas, inclusive, algo que eu deveria falar aqui, eu estava esquecendo. As pessoas, muitas vezes, elas leem o Novo Testamento e quando elas veem Jesus, ou quando elas veem Paulo criticando alguma lei, a primeira coisa que vem na cabeça delas é o seguinte: Paulo está falando contra a lei de Deus. Jesus está falando contra a lei de Deus. Então a lei de Deus acabou, eu não tenho que obedecer nada disso. Nós fomos convencidos, por causa desse sistema religioso criado e baseado em doutrinas e tradições de homens, frutos do espírito da filosofia grega, nós fomos ensinados essa perspectiva, que Yeshua veio para destruir a lei. Só que quando Yeshua está falando mal de alguma lei, ou quando Paulo está falando mal de alguma lei, ele está falando do judaísmo. Nicodemos não sabia nada de Bíblia porque ele não estudava Bíblia. Nicodemos estudava a tradição dos anciãos, a lei oral. Era isso que ele se preocupa. Hoje, aqui na comunidade onde eu moro, em Londres, uma comunidade, um bairro que é uma comunidade de judeus ortodoxos, eles não estudam a lei. Eu converso com alguns deles dentro do carro, às vezes com o rabino, e eu falo as coisas com ele da lei e eles ficam: ah, é? Mas não, aonde que você viu isso? Aonde que você viu isso? Porque eles não estão preocupados com a lei de Deus, eles estão preocupados com o que o líder religioso deles está falando. Então, a gente tem que entender que quando Yeshua confronta as leis que eram ensinadas naquela época, ele não estava confrontando a lei de Deus, ele estava confrontando tradições e doutrinas de homens que se tornaram lei. Era isso que ele estava confrontando. Então, existe uma distinção muito clara entre a lei de Deus e a religião judaica. O judaísmo não é a lei de Deus. É baseado na lei de Deus, mas não é a lei de Deus. E claramente Nicodemos não conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia o judaísmo. E aquilo que o judaísmo não falou para ele se era verdade ou se não era, para ele não era. E nós crescemos nessa mesma realidade. Aquilo que o nosso sistema religioso, a nossa denominação não nos diz se é verdade ou não, então para mim não é. A minha igreja não me falou que era, o meu pastor não me falou que era, então não é. Essa é a mesma realidade. A mesma ignorância de Nicodemos é a nossa ignorância. Nós crescemos nessa mesma ignorância. Mas Nicodemos, ele teve a oportunidade de ouvir da boca de Yeshua, e a gente sabe que Nicodemos se arrependeu e se transformou. A gente sabe disso, o texto nos mostra isso, que no final da vida ali ele vai lá para pegar o corpo de Jesus. Agora, a questão é, nós estamos dispostos a romper com o sistema que a gente cresceu nele para servir unicamente ao Messias? Porque o que importa para nós é servirmos a ele. Não é simplesmente levantar a mão, ser batizado e ter um nome lá numa igreja. Isso não quer dizer nada. Só quer dizer que você participa de uma religião. Só isso. E essa religião pode estar te guiando para a perdição em vez de para a salvação. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente vai ver mais para frente claramente a distinção entre leis de homens, judaísmo e lei de Deus. Chega um momento em que Yeshua fala com o povo judeu: Moisés deu a vocês a lei e nenhum de vocês a observa. E aí quando você vai conversar com alguém a respeito da lei de Deus, mas se fosse lei, então contasse alguma coisa, então Jesus não precisava ter vindo, porque na época dele os judeus guardavam a lei. Gente, vai lá ler o texto. Jesus fala para eles: vocês não guardam a lei. Moisés deu para vocês a lei e vocês não guardam. E as pessoas usam esse tipo de argumento por quê? Porque não conhecem o próprio texto. Só conhecem aquilo que os mestres deles ensinam. João capítulo 3, versículo 14 a 19. Não poderia deixar de fora isso, né? João 3,16. Acho que é o versículo mais conhecidos no mundo cristão. Então eu não poderia deixar de fora aqui. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Crer em Yeshua
não é o mesmo que crer na história a respeito de Yeshua. E isso é uma outra confusão que as pessoas fazem. Ah, eu creio em Jesus. O que quer dizer isso? Eu creio que ele morreu, ressuscitou, pagou o preço pelos meus pecados. Eu creio. Então estou salvo, porque eu creio. Não é isso que o texto está falando. E você está crendo na história a respeito de Yeshua. Crer em Yeshua é outra coisa. Crer da maneira que muitas pessoas falam que creem, o próprio diabo crê. O próprio diabo, ele sabe que Yeshua veio, ele era o filho de Deus, ele nasceu de uma virgem, ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia para pagar o preço dos pecados. Ele sabe disso. Isso é um conhecimento que você tem. Crer em Yeshua é viver em submissão a ele e seguir aquilo que ele falou para você seguir. Não é simplesmente acreditar na história dele. Crer em Yeshua diz respeito ao que está escrito lá em Deuteronômio 18, que a gente tratou na introdução. A importância de entendermos aquilo que ele veio nos ensinar e obedecermos. Por quê? Porque nós seremos julgados segundo a nossa resposta àquilo que ele veio nos ensinar. Não é o fato de nós acreditarmos de que o episódio da crucificação e da ressurreição é verdadeiro. Isso aí até o diabo pode acreditar que ele é verdadeiro. A questão é, o que isso resolve na vida dele? O que isso muda na vida dele? Acreditar que aquilo aconteceu. Se aquilo não produzir o novo nascimento, descrito um pouquinho antes aqui no mesmo capítulo de João, isso não tem resultado nenhum. Você simplesmente tem um conhecimento histórico de um fato histórico que aconteceu na vida de um judeu há 2000 anos atrás, que era o Filho de Deus. Ótimo, você sabe disso. Mas o que isso produz na sua vida? Deuteronômio 18, versículo 18 e 19. Eis, lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requerirei dele. O termo aqui que está traduzido como ouvir as minhas palavras é a palavra hebraica shema. Shema quer dizer literalmente ouvir e obedecer. Então o que o texto está dizendo aqui é o seguinte: eu vou levantar um profeta e quando esse profeta vier eu vou colocar as minhas palavras na boca dele e aquele que não ouvir e não obedecer a essas palavras, eu vou requerer deles essa atitude. Você vai ser julgado segundo a sua resposta àquilo que Jesus veio nos ensinar. Não pelo fato de você ter um conhecimento de que ele era o Filho de Deus e morreu e ressuscitou, e que você sabe que aquele conhecimento é verdadeiro. Isso não quer dizer absolutamente nada se isso não produzir uma atitude de obediência a ele. Se isso não produzir. O próprio Yeshua deixa isso muito claro. Lá em João capítulo 14, versículo 21, quando João ele registra as palavras de Yeshua, que fala o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Não é aquele que acredita que eu morri e ressuscitei. É aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. É aquele que ouve as minhas palavras e as pratica e as obedece. Esse é o que me ama. Ter o conhecimento de que os eventos da vida de Jesus são verdadeiros não te salva. Isso não é crer em Jesus. Isso é crer na história a respeito de Jesus. E, infelizmente, o evangelho, ele não se tornou o evangelho de Jesus. As boas novas que Jesus veio trazer ao mundo. Ele se transformou no evangelho a respeito de Jesus. E o que o evangelho faz hoje é apenas contar a história daquilo que aconteceu com Jesus. E o que nós estamos tentando fazer aqui através dessa série é justamente mudar isso. É mostrar o evangelho do reino, o evangelho que ele pregou. Porque o que mostra que nós o amamos é quando nós nos submetemos a este evangelho que veio nos ensinar algo. Não é simplesmente nos contar uma história. Ele veio nos ensinar a como viver uma vida santa e perfeita diante de um Deus santo e perfeito. João 14, 23 e 24.
Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, eu não vim inventar nada. Eu não vim trazer uma mensagem nova. Eu vim falar aquilo que o Pai me mandou falar. Eu vim trazer a palavra do Pai. E a palavra do Pai, ela está lá na lei e nos profetas. Então ele veio dar testemunho daquilo que o Pai já havia estabelecido e que Israel havia se desviado dele. Israel havia completamente ignorado, substituído por um sistema religioso baseado em tradições e doutrinas de homens, que era uma transgressão da própria lei. E aí o que ele vem fazer? Não, eu venho para trazer vocês de volta. Todas as profecias que a gente viu até o momento, que apontam para o Messias, elas dizem exatamente isso. Trazer o povo de volta para a lei de Deus. Trazer o povo de volta para a aliança de Deus. Esse é o objetivo dele. Por isso que ele fala, eu não vim criar a minha religião. Eu vim anunciar para vocês a palavra do Pai. Por quê? Porque vocês se esqueceram dela. E quem me ama, obedece. Obedece a quem? A Jesus? Não, obedece ao Pai. Porque a palavra não é dele, é do Pai. Então quem ama ele verdadeiramente vai obedecer ao Pai. O que está escrito aqui em João nada mais é do que o sentido perfeito do que a palavra chamar significa. Ouvir e obedecer. Portanto, isso não significa simplesmente crer que ele morreu e ressuscitou. Lembremos ainda que no início do estudo aqui, naquela primeira parte que a gente leu, quando ele fala a respeito dos 3 dias, né, do templo ser destruído, em 3 dias ele levantar esse templo, o texto deixa claro que os discípulos, eles só creram na ressurreição depois que a ressurreição aconteceu. Antes da ressurreição, eles não faziam a menor ideia de que Jesus ia morrer e ressuscitar. Eles não faziam a menor ideia. Portanto, apesar de Yeshua ter falado inúmeras vezes a respeito dos 3 dias e 3 noites, né, ou dos 3 dias e ele ressuscitará, isso entrava na cabeça deles e eles não faziam ideia do que ele estava falando. Se eles não faziam ideia do que ele estava falando e eles só foram entender depois que ele ressuscita, mas como nós vamos ver nos episódios mais para frente, eles já pregavam o evangelho do reino, viviam o evangelho do reino e viam o efeito do evangelho do reino na vida deles, porque eles viam os espíritos obedecendo, as pessoas sendo curadas e tudo mais. Isso quer dizer então que o evangelho do reino, ele vai muito além do crer que Jesus morreu e ressuscitou. Muito além do acreditar que Jesus morreu e ressuscitou. Porque eles não criam, mas eles viviam o evangelho do reino. Então como que pode eles viverem e ensinarem algo que eles nem entendiam? Só vieram a entender depois. É porque o evangelho do reino é outra coisa. O evangelho do reino é obediência ao Pai, é submissão ao Pai, como a gente vai ver nos episódios mais para frente. Esse é o mesmo evangelho que João pregava, e a gente já viu isso quando a gente tratou ali do batismo de João, da pregação do arrependimento, e a gente vai voltar a tratar disso mais para frente. A gente chega aqui no terceiro evento. Jesus então começa a fazer mais discípulos do que João. João capítulo 3, versículo 22 a 36, e capítulo 4, versículo 1 a 4. Eu vou ler com vocês só João 3, 22 a 23, que diz o seguinte: depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles. Depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Então, Jesus havia ido para Jerusalém, celebrado a Páscoa ali durante aquele período, teve aquele bate-papo, aquele diálogo ali com Nicodemos, e depois disso ele foi ali para a região da Judéia, né, que é a região em torno de Jerusalém, e os discípulos dele batizavam. O batismo que ele estava praticando ali era exatamente aquele mesmo batismo de santificação de que a gente já tratou quando a gente falou lá do batismo de João. Né? Aquele batismo para purificação,
para santificação, para que a pessoa se colocasse na presença de Deus. Se vocês quiserem entender um pouco melhor, se vocês não viram, voltem lá nos vídeos anteriores que vocês vão compreender o que quer dizer esse batismo de João. E Jesus, portanto, ele deu continuidade àquilo que João estava fazendo. Né? Ele estava batizando. Jesus não, né? Na verdade, o texto deixa claro que os discípulos dele é que batizavam. Ele mesmo não batizava. Por quê? Porque ele não veio batizar com água, ele veio batizar com o Espírito. Os discípulos estavam ali fazendo aquele processo do batismo da água e ele posteriormente viria cumprir o seu papel, que seria o batismo com o Espírito. Posteriormente, nessas mesmas passagens aí dos textos que eu citei, judeus ou líderes religiosos, né, vão até João questioná-lo, né? Mas peraí, aquele cara que estava com você, agora ele está batizando em outro lugar, está separado de você, que história é essa? O cara está tentando pegar o seu lugar, e aí João dá o testemunho de que, não, eu vim para anunciá-lo, eu vim para preparar o caminho para ele. Agora importa que ele cresça e que eu diminui. Eu não tenho vaidade nenhuma, não. Agora é a vez dele, ele que vai tocar o barco. E aí eles ficam surpresos com essas palavras e João dá esse testemunho e encerra o testemunho deles falando o seguinte: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, o que João está falando aqui é crer no que ele veio nos ensinar. É crer na luz que veio expor as nossas trevas, expor os pecados de Israel, expor as nossas abominações que nós crescemos nela. É crer nisso e compreender que se nós queremos estar em união com ele, viver com ele, nós temos que estar dispostos a nos separar dessas trevas, dessas abominações, desses pecados e nos unir a ele, que é luz, que é perfeito e que vive em perfeita obediência ao Pai. Então ele dá testemunho disso novamente. Não é aquele crer simplesmente que ele morreu e ressuscitou, até porque nesse momento aqui ninguém fazia a menor ideia de que isso iria acontecer. Mas eles criam na palavra dele, eles criam no testemunho dele. E por crer no testemunho deles, eles estavam se libertando do sistema religioso corrupto. Eles então iam ali para se batizar, para se purificar e para começar uma nova vida. Uma nova vida de obediência a Deus, sem a contaminação do sistema religioso corrompido que dominava a nação naquela época. Todas essas coisas aconteceram, portanto, durante o período da Páscoa em Jerusalém, né, ou em torno ali da região da Judéia. João 4, versículo 1 e 4. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Então, quando os fariseus viram que a coisa estava indo para Jesus, e Jesus ficou sabendo disso, o que ele fez? Não é a hora do confronto direto. Ele já tinha tido um confronto lá no casamento, né? Quando ele fez aquilo lá, com certeza, depois eles ficaram sabendo, né? Nós temos o registro, eles também têm. Eles também ficaram sabendo disso. Então a fama começou a correr, peraí, esse cara tá vindo, esse João Batista, já bastava João Batista, que saiu do sistema e foi para o deserto para não se envolver aqui no nosso sistema. Agora vem esse cara, e ele vem dentro da nossa própria casa e começa a expor a nossa hipocrisia e condenar a nossa religião. Não, nós temos que pegar esse cara. E aí quando Jesus ficou sabendo disso, falou, cara, eles vão vir para cima de mim. Eu vou rachar o fora. Não é a hora do confronto. Não é chegado o momento de eu ter o confronto com eles. E aí ele volta para Galiléia depois do período da Páscoa. E aí, como ele tinha que passar por Samaria, acontece ali aquele episódio famoso também, todo mundo conhece, que é o encontro dele com aquela mulher samaritana. Né? No caminho de volta dele para Galiléia, ele encontra. No diálogo entre eles, que a gente conhece muito bem, ele então, ela, né, ao perceber que ele era um profeta, a gente sabe ali que ele fala com ela, ele manda ela chamar o marido, aí ela não, eu não tenho marido, aí ele fala, bem, você falou bem, porque você já teve 5 e o que você tem agora não é seu marido. E aí ela, não, mas você sabe disso e tal, e ele fala ali todas as coisas da vida dela, e ela vê que ele é uma pessoa diferenciada e fala, olha, eu sei que você é um profeta. E eu, como samaritana, eu vivo um conflito, e eu quero te fazer uma pergunta.
E aí a pergunta que ela faz, que eu quero destacar aqui, né, o texto, no caso aqui da mulher samaritana, é João capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 43. E aí ela faz aquela pergunta que para tentar esclarecer a dúvida dela. Que aí está entre João capítulo 4, 19 a 24, que fala o seguinte. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, ou seja, não é depois, é agora, já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Novamente, quem assistiu o vídeo sobre as duas casas, a gente tratou a respeito dessa questão dos samaritanos. Né? Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui. Se vocês não assistiram, voltem. Se é a primeira vez que vocês estão vendo o vídeo, comecem desde lá da introdução. Para que vocês possam compreender tudo. Mas nós sabemos que os gentios, quase que na sua totalidade, os gentios não, os samaritanos, quase que na sua totalidade, eram gentios que haviam sido transportados da Assíria para ocuparem as cidades do norte de Israel, quando Israel foi levado cativo, quando a casa de Israel foi levada cativa para o cativeiro da Assíria. Então o rei assírio mandou transportar os gentios para lá e ocuparem as cidades. Posteriormente, ele pegou alguns dos sacerdotes da região norte de Israel que estavam no cativeiro, mandou eles de volta para instruir os gentios que estavam ali a como adorar o Deus da terra. Né? Nós sabemos que estes sacerdotes, na verdade, eram falsos levitas, que foram estabelecidos por Jeroboão naquele sistema religioso híbrido, né? Um sistema que misturava a verdade de Deus com o paganismo, sistema esse que foi claramente condenado por Deus ao ponto de Deus dar carta de divórcio para a casa de Israel. A gente tratou disso tudo lá no vídeo das duas casas. E esses sacerdotes vêm então para instruir esses gentios a como viverem na terra, adorando ao Deus da terra, e o que eles ensinam para o povo, na verdade, é aquela religião híbrida, aquela falsa religião criada por Jeroboão, ou seja, instruem o povo da região da Samaria a continuar vivendo na perversão contra Deus. Essa mulher, 700 anos depois desses fatos terem acontecido lá com Jeroboão, ela cresce então em uma cultura no qual o povo da região dela, apesar de serem de origem gentílica, 700 anos depois, aprendendo a adorar ao Deus da terra, sendo instruídos pelos falsos sacerdotes da religião de Jeroboão, ela também se considerava uma israelita. Ou talvez ela até era. Talvez ela era descendente ali de algum resto de israelita que ficou por ali. Mas ela se identifica como uma descendente de Israel. E ela fala, o nosso pai Jacó, você é maior do que o nosso pai Jacó que furou essa cisterna, quando Jesus fala com ela a respeito de pedir a ele água, né? E ele daria água que jamais terminaria e tal. E então ela se identifica como uma israelita. Apesar dela se identificar como uma israelita, nós sabemos que a grande maioria ali eram gentios. E talvez ela mesma era gentia, porém, com 700 anos passados, eu não sou gentil, eu sou daqui da terra, eu sou de Israel. A religião que eu adoro é a mesma religião, só que ela aprendeu que a religião dela é a verdadeira. E como nós vimos no episódio lá das duas casas, uma das coisas que os 10 mandamentos da Torá, dos manuscritos dos samaritanos têm, em diferença dos manuscritos dos judeus, é exatamente o 10º mandamento que diz que a adoração deve ser feita no Monte Gerizim. E a gente sabe por que disso, isso foi explicado lá no vídeo das duas casas. Então essa mulher vira e fala o seguinte, olha,
eu nasci aqui na Terra. Eu vivo aqui, mas eu aprendo no meu sistema religioso que o local para mim adorar é aqui no Monte Gerizim. Mas vocês, judeus, falam que a gente tem que adorar lá em Jerusalém. Isso está tudo bem explicado lá no vídeo das duas casas. E aí ela fala, vocês falam que é para adorar lá em Jerusalém. Eu sei que você é um profeta. Explica para mim o que a gente deve fazer então. Isso era uma dúvida que provavelmente durante toda a vida dela ela teve, porque ela vivia ali aquele conflito diário desses dois sistemas religiosos. E aqui, novamente, é um local aonde, se você ignora o contexto, se você ignora as intenções de Yeshua, as motivações de Yeshua, a mente de Cristo, que o levava a praticar o que ele praticava, a agir da maneira que ele agia e a ensinar aquilo que ele ensinava, você se deixa levar por sabedorias de homens, por interpretações de homens, e você chega a uma conclusão de que o texto não está falando. E qual que é a conclusão? Quando Jesus fala aqui que ele que não é nem aqui nem em Jerusalém que vai adorar, Jesus está desprezando novamente o sistema religioso lá de Jerusalém. Jesus está mostrando o desprezo dele pelo culto em Jerusalém. Por quê? Porque isso não vai ter mais valor nenhum. Nós vamos adorar nos quatro cantos do mundo e etc. e tal. A conclusão que as pessoas têm é essa. Só que não era disso que Yeshua estava tratando. O contexto do que essa mulher vivia, a realidade e o conflito religioso em que ela estava vivendo, é que ela vivia entre dois sistemas religiosos igualmente corruptos. A Samaria ela vivia a corrupção, mas Judá vivia a mesma corrupção. Quando a gente viu lá no texto no estudo das duas casas, né, e a gente viu nos textos de Ezequiel, de Jeremias, a gente viu na Primeira Reis, Segunda Reis, fica muito claro o seguinte, que a casa de Israel ela se perverteu e a casa de Judá seguiu no mesmo caminho. E durante toda a história das duas, elas viveram em rebelião contra Deus. Então, se eu ignoro que um capítulo antes, Yeshua estava mostrando zelo, cuidado, devoção, amor por aquele local de culto, se eu ignoro isso, e na minha cabeça fica apenas aquele entendimento de que não, ele quer que aquele troço seja destruído, porque aquilo ali não tem valor nenhum. Na hora que eu chego aqui na conversa com a mulher, o que eu vou construir? Eu vou construir uma mentira em cima da outra mentira. Eu vou construir uma interpretação errada em cima da primeira interpretação errada. Jesus já tinha falado lá que esse negócio ia ser destruído. Agora ele fala para a mulher que não é nem aqui nem lá, não interessa nada disso, cara. Ele está mostrando desprezo. Aí quando eu vou mais para frente ele fala, não vai ficar aqui pedra sobre pedra? Opa, mais um texto que está confirmando o que é que ele está dizendo. E aí quando ele morre e o véu se rasga, agora está consumado. Está consumado, rasgou porque não presta. E aí 70 anos depois vem o Império Romano e destrói, viu? Acabou. Então agora é a igreja e pronto, acabou. Esse é o raciocínio partindo de um primeiro erro, que é o desprezo de Yeshua à casa de Deus. Só que o que a palavra de Deus fala é que ele tinha zelo, ele tinha cuidado, ele tinha prazer, ele tinha devoção àquilo ali. O zelo que fala ali, que estava ardendo dentro dele, ele dá esse sentido, de que ele tinha devoção, ele entendia a importância e a santidade daquilo. E a revolta dele é que o sistema religioso havia feito daquilo ali um covil de ladrão. Tinha profanado aquilo que Deus estabeleceu, que o pai dele estabeleceu para ser um local santo. Como ele diz antes da crucificação, esse lugar é para ser um lugar, e ele está falando de uma profecia que ainda vai se cumprir, porque ela não se cumpriu no tempo dele, mas ele fala, citando a profecia de Isaías, capítulo 56, ele fala, porque essa casa será chamada casa de oração para todos os povos. É o zelo dele. Lá no final, nos dias antes da crucificação, ele fala essa profecia. Como que ele poderia demonstrar desprezo se tanto no início do ministério dele quanto no final do ministério dele, ele mostra o mesmo zelo e cuidado àquele local que ele considerava santo? Não faz sentido algum. Mas, para que a gente não caia na armadilha de ir construindo uma interpretação errada em cima da outra interpretação errada, que é o que grandes teólogos, inteligentíssimos, estudadíssimos, os caras têm um conhecimento fora de sério, mas continuam fazendo essa besteira,
é porque eles ignoram que Jesus tinha zelo. É isso que eles ignoram. Então, quando Yeshua fala essas palavras para ela aqui, o que ele estava se referindo não era ao local em Jerusalém. Ele estava se referindo ao sistema religioso que estava em Jerusalém e o sistema religioso que estava na Samaria. E ele vira para ela e fala com ela, olha, não é baseado nisso que nós vamos adorar. Porque eles não têm a razão, os que estão aqui, e nem os que estão lá têm razão. Agora, eu vou deixar claro para você, a salvação vem dos judeus. Não ignore o fato de que a salvação vem dos judeus. Só que lá em Jerusalém, o que está dominando em Jerusalém é um sistema religioso corrupto. O que está dominando a Samaria é um sistema religioso corrupto. E não vai ser nenhum desses dois que você tem que seguir. O que você tem que seguir é aquilo que Deus espera de você. Que você seja uma adoradora em espírito e em verdade. E no momento em que ele enfatiza que o que Deus está buscando são adoradores que o adoram em espírito e em verdade, ele está enfatizando aquilo que ele havia falado para Nicodemos 2 capítulos atrás, ou 1 capítulo atrás, que é o quê? Necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo através do agir daquele espírito que vai te purificar das contaminações em torno de você, da contaminação do sistema religioso da Samaria, da contaminação do sistema religioso que domina Jerusalém, e vai te conduzir a se arrepender dos seus pecados e a viver em obediência aos estatutos e juízos de Deus. E a partir do momento em que você compreende esse juízo e você vive segundo a verdade, que é a palavra de Deus, então você vive em espírito, nós sabemos o que o espírito vai produzir dentro de nós, e em verdade. A palavra de Deus é a verdade. No momento que você compreender isso, a sua referência não é mais Samaria e Jerusalém, é Deus. E ao você ter ele como referência, você sabe como que você vai adorar. Então o que Yeshua está falando ali é isso. Mas as pessoas querem pegar a palavra de Yeshua e falar, não, ele está negando, ele está querendo destruir o templo, ele está mostrando desprezo pelo templo. E esse não é a verdade. Em João capítulo 17, quando ele está ali se preparando para o período ali da crucificação, ele faz a oração chamada oração sacerdotal. E nessa oração, quando ele estava orando ali pelos seus discípulos, ele fala o seguinte, no capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, aquele que vive o sistema de adoração autêntico, verdadeiro, a adoração que Deus espera daqueles que o amam, é uma adoração segundo o Espírito, que está descrito lá em Ezequiel capítulo 36, e segundo a verdade, que é a palavra de Deus. É a palavra que nos santifica. A partir do momento que nós somos guiados pelo Espírito e vivemos segundo a palavra, nós vamos nos livrar da contaminação de qualquer sistema religioso que possa, de alguma maneira, estar nos desviando da verdadeira adoração estabelecida por Deus. Porque nós vamos viver segundo o Espírito e segundo aquilo que está escrito. Isso foi a vida, esse é o resumo daquilo que foi a vida de Yeshua durante o tempo que ele esteve aqui. Ele foi guiado pelo Espírito e ele viveu segundo aquilo que estava escrito, segundo a palavra. E isso é que o levou a viver uma vida perfeita, ao ponto dele poder ser o Cordeiro de Deus que morreu para pagar o preço dos nossos pecados. E ele fez isso para ser o nosso exemplo. A partir do momento que nós compreendamos isso, compreendemos a mente dele, aquilo que motivou ele a agir assim, nós então vamos olhar para ele e falar, não, eu vou caminhar como ele andou. Eu vou andar como ele andou. Eu vou seguir na direção como ele seguiu. Eu vou procurar viver em santidade como ele foi santo. Essa é a expectativa de Deus para nós e era isso que ele estava falando para aquela mulher ali. E para terminar, a gente chega então em João capítulo 4, do versículo 44 a 54 e o capítulo 5, versículo 1. Nessa passagem aqui, Jesus então tem um encontro com um nobre ali da cidade de Cafarnaum, né, que vem até ele pedindo para que ele fosse curar o filho dele. Ele já conhecia a fama de Yeshua com relação aos milagres. E aí ele fala para aquele homem, olha, preocupa não, pode ir que seu filho vive. Né? E aí o contexto ali mostra, quando ele estava indo para casa, um servo dele já vem, ele sabe que foi exatamente naquele exato momento em que Yeshua falou que ele viveria, o menino foi curado. Então aquele ali foi mais um
né? Se eu não me engano, o próprio texto fala que foi o primeiro milagre após a saída de Yeshua da Galileia, da Judéia, né? Depois dele ter retornado para a Galileia. E aí o capítulo 5, versículo 1 fala o seguinte: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Então, essa festa citada aqui é a festa de Shavuot. Essa festa acontece 7 semanas depois da festa de Pentecostes, depois da festa da Páscoa. Então, o que a gente leu aqui hoje foi tudo isso aconteceu durante o período da Páscoa e os dias que se seguiram à Páscoa. Ele volta para Cafarnaum, ele fica ali na região da Judéia. Nós não temos registrado nenhuma narrativa durante ali o período de pelo menos umas 5 semanas, do que aconteceu ali durante um período de mais ou menos 5 semanas, até então que aqui em João, capítulo 5, versículo 1, nos diz que ele desce então para Jerusalém, para a festa, e essa festa é a segunda festa de peregrinação. Então, mais uma vez, em obediência à lei de Deus, Yeshua desce para Jerusalém para cumprir ali o seu papel como israelita e guardar o mandamento de Deus. Semana que vem, então, nós vamos ver o que acontece durante esse período dele novamente em Jerusalém. Então a gente encerra por aqui o nosso estudo de hoje. Fico aberto aí para perguntas e para dúvidas, críticas e tudo mais. Agradeço aqui desde já o Jean, a esposa dele, né, escreveram aí, estudo maravilhoso, obrigado. Obrigado a Deus, né? Porque não é meu, não, isso é de Deus. Deus que tem nos dado a oportunidade de aprender e compreender a palavra dele como ela realmente entendia, né, ser transmitida para a gente. Infelizmente foi distorcida, foi deturpada, mas a gente louva Jeová porque nesses últimos dias ele tem nos dado a oportunidade de voltar para aquela fé uma vez entregue aos santos. Inclusive esse é o versículo que é o tema da minha página, né, que é esse texto lá de Judas, né? Deixa eu até dar uma olhada nele aqui. Não lembro exatamente aonde que está em Judas, ali no iniciozinho. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Então, o termo ali usado como acerca da salvação comum, eu pelo menos ouvi, né, quando eu estava no seminário, ou até mesmo dentro da igreja, que essa expressão utilizada por Judas aqui seria o seguinte: acerca da salvação que todo mundo conhece. Mas a palavra aqui em grego é a palavra koiné, que ela pode ter esse sentido de algo comum que todos conhecem, né, algo que é normal para todo mundo, mas ao mesmo tempo a palavra koiné, ela significa suja. Ela significa, por exemplo, no tempo de Yeshua, o grego que era falado era o grego koiné. O que era o grego koiné? Era o grego de rua, era um grego sem... tinha perdido ali a sua pureza gramatical e etc. Então era um grego mal falado e tal. E quando você analisa o texto de Judas, na verdade, o sentido do que ele está falando aqui é diferente do que normalmente você ouve no cristianismo, de que ele estava falando acerca da salvação comum, que todos conhecem. O que ele está falando aqui é o seguinte: eu estou procurando escrever a vocês com toda a diligência acerca da salvação que perdeu valor. A salvação que se tornou algo simples, sujo.
perdeu a sua santidade, perdeu a sua pureza, perdeu a sua essência, perdeu o seu conteúdo, se transformou num levantar de mão e batizar e virar membro de igreja. Basicamente o que ele está falando é isso. Nós perdemos a fé uma vez entregue aos santos. Quem são esses santos que essa fé foi entregue? Ao povo judeu. Por isso que Yeshua fala para aquela mulher, apesar desses problemas aqui, a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque os oráculos de Deus foram entregues ao povo de Israel, aos judeus, né? Ao povo de Israel como em geral, mas também ao povo judeu, que tinha um papel de reinado e de domínio. O cetro jamais se apartaria da mão de Judá. Então eles tinham um papel de controle, de comando sobre toda a nação. Então quando ele fala a salvação vem dos judeus, é nesse sentido. E aqui quando Judas fala da fé uma vez que foi entregue aos santos, ele está falando o seguinte, olha, nós temos que resgatar aquela fé original, porque a salvação que está sendo pregada hoje é uma salvação suja, é uma salvação que perdeu a sua essência. Naquela época isso já acontecia. Judas escreveu essa carta cerca de 70 anos depois de Cristo, ou seja, cerca de 40 anos depois da sua morte. Imagina hoje, 2000 anos depois. Então, a gente agradece a Deus que Deus tem dado a oportunidade de levantar homens que têm nos dado a capacidade de poder adquirir esse tipo de conhecimento e transmitir esse conhecimento para vocês. Então eu louvo a Yehová porque ele me deu a oportunidade nesses últimos 10 anos de ter contato com esses homens, com o Michael Rood, com o próprio Nehemiah Gordon, que apesar de não declarar fé em Yeshua, tem sido um instrumento usado por ele para nos trazer muitas coisas valiosas. O Arthur Bailey, que é um líder também com quem eu aprendi muito e com quem ainda aprendo muito, e tantos outros homens aí que eu tenho aprendido muito com eles nesses últimos 10 anos. Então, que Yehová seja louvado por esse tipo de informação que tem nos ajudado a providenciar para a noiva a informação necessária para que ela se prepare para se encontrar com seu noivo. É isso que a gente está recebendo, então eu louvo a Yehová por esse estudo. O Renes perguntou aí, e essa Páscoa dos judeus? Como eu disse na semana passada, isso é um indício de que a tradução grega de João, que é o que a gente tem na nossa Bíblia, baseada na nossa Bíblia, né? A tradução não. O manuscrito grego de João, que é baseado na nossa Bíblia, muito provavelmente ele é uma tradução do original. Por quê? Porque ele está precisando explicar para a audiência que ele está mandando o que é que isso quer dizer. João, que era judeu e que muito provavelmente falava o hebraico, né? Porque apesar de durante muitos anos aí o cristianismo ter falado que Jesus não falava hebraico, Jesus falava grego, ou no máximo falava aramaico, etc., as evidências arqueológicas hoje em dia provam cada vez mais e mais e mais que isso não é o caso. Naquela época se falava hebraico. O manuscrito, nós já sabemos, né, já tratamos disso anteriormente, o manuscrito de Mateus foi escrito em hebraico, e existem evidências que outros textos também foram escritos em hebraico. E passagens como essa, a Páscoa dos judeus, a festa dos judeus, Messias, que quer dizer o Cristo, essa necessidade de traduzir termos hebraicos para o grego, são indícios de que muito provavelmente o Evangelho de João foi escrito em hebraico, foi traduzido para o grego, e na tradução para o grego eles tiveram que acrescentar essas explicações, né? Porque o povo que ia receber esse material não era familiarizado com a cultura do povo de Israel. Então, por isso, expressões como essas. Gente, então acho que a gente vai terminando por aqui. Que Jeová abençoe todos vocês, tenham uma semana abençoada. E a gente se fala aí no nosso grupo aí. Vou ver se eu tiro um tempinho aqui com vocês. Pessoal que faz parte do grupo do WhatsApp, para a gente poder bater um papo. Quem está assistindo esse vídeo e não faz parte do nosso grupo, aqui na página do Facebook, Tempo de Restaurar, ele tem um botãozinho aí para vocês entrarem no grupo, participar do grupo, e manda uma mensagem para mim, eu adiciono vocês.
E quem está assistindo no YouTube, eu vou ver se eu lembro de colocar nas descrições ali, colocar um link para você entrar no grupo e participar com a gente lá no grupo, onde a gente tem a oportunidade de aprofundar um pouco mais aqui nesses bate-papos, nesses debates e etc. Tá bom? Então fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo sábado, se assim Jeová nos permitir. Tá bom? Shalom, bye bye.